experiências, olha. Aqui nós estamos vendo um menino se alimentando e um cachorro também se alimentando, né? Então, olha, a alimentação dos seres vivos. Então, aqui na imagem nós temos esses dois seres vivos se alimentando, fora as plantas também, que são seres vivos que também realizam o seu processo de alimentação pela fotossíntese, né? Então, vamos lá. Olha, você já estudou que os seres vivos interagem entre si com fatores não vivos, mas você sabe que tipo de interação são essas? Neste capítulo, você vai conhecer mais sobre as relações de alimentação e compreender como plantas, animais e outros seres obtêm alimento. Pronto para aprender mais sobre a grande teia da vida? Então, vamos lá. Roda da conversa. Então, vamos ler aqui. De que vive essa aranha? Perguntou o avô. Ela come os bichinhos que caem na terra, onde ela pegou até uma borboleta pequena que vinha voando. Muito bem, disse o avô. Já vi que você é muito observador. A aranha come pequenos insetos e assim consegue a energia de que precisa para viver. Mas e os insetos? O que ela come? De onde tiram sua energia? Acho que eles comem plantas. Os gafanhotos eu já vi que comem as folhas. As borboletas acho que comem flores. Não comem flores não, elas sugam o néctar, isto é, essa água açucarada que existe dentro das flores. O açúcar é que lhes dá energia. E o beija-flor também? Perguntou Henrique. Sim, o beija-flor, as abelhas e muitos outros animais vivem do néctar que colhem nas flores. E as minhocas comem o quê? Comem as folhas mortas, respondeu o avô. E as galinhas? Comem as minhocas, completou Henrique. E as lagartixas? As lagartixas, assim como muitos pássaros, comem insetos, besouros, grilos, mariposas e os insetos se alimentam de plantas. Bom, então vamos lá. Aqui, qual é o assunto abordado no texto? Então, essa daqui é a página 4. Então, o que nós vimos aqui? O que eles falaram nesse assunto? O tipo de alimento, né, desses seres aqui, que eles relacionaram aqui, né? No texto, o Henrique e seu avô conversam sobre a alimentação de alguns animais. Eles comentam, por exemplo, que a aranha se alimenta de pequenos insetos. Circule no texto outros exemplos de seres vivos e do que eles se alimentam. Então, vocês tinham que vir aqui nessa página, né, na página anterior, e relacionar. Então, os gafanhotos, vamos lá. Olha aqui. A aranha, né, ele fala que come insetos. Os gafanhotos comem as folhas. As borboletas, o néctar. Ó. As minhocas, folhas mortas. As galinhas minhocas. As lagartixas, os besouros, grilos e mariposas. Ó, desculpa, as lagartixas, assim como os pássaros, comem insetos, besouros, grilos e mariposa. Certo? E se alimentam, ó, de certa forma, são os insetos que se alimentam de plantas. Agora aqui. E você, qual é o seu alimento preferido? Esse alimento vem de plantas ou de animais? Então, qual que é o alimento que vocês preferem? Ele vem da planta ou vem dos animais? Ah, eu prefiro comer salada. Bom, a salada, ela é uma verdura, né? Então, ela vem da planta. E a carne? A carne já vem do animal, né? Como os seres vivos obtêm alimento? Então, de onde vem a energia de que esses animais precisam para realizar as mais diversas atividades, como correr, saltar e cuidar dos filhotes? E as plantas, como elas obtêm energia para crescer e formar flores, frutos e sementes? Todos esses seres vivos precisam de energia que vem dos alimentos que eles consomem. Uma das principais interações entre os seres vivos em um ambiente são as relações alimentares. Então, o que significa essa palavra interação? São as ações que geram uma reação entre outro ser vivo ou objeto. Então, a ariranha comendo o peixe, a criança alimentando-se, a borboleta sugando o néctar de uma flor, o gafanhoto alimentando-se de folhas. Tá vendo? Então, aqui mostra o tamanho de uma ariranha. Ela tem 1 metro, a borboleta 7 centímetros. A criança não tem, porque depende do tamanho. E o gafanhoto 6 centímetros. A página 7, produtores.
Desculpa, página 5. Produtores, consumidores e decompositores. Então, o que significa isso? As plantas produzem o próprio alimento usando a energia da luz do sol em um processo conhecido como fotossíntese. Além das plantas, as algas e algumas bactérias realizam a fotossíntese. Por produzir o próprio alimento, esses seres são chamados de produtores. Observe como ocorre o processo de fotossíntese. Então, olha só. Primeiro, a planta absorve a energia solar. 2. O gás carbônico é absorvido pelas folhas. 3. Pelas raízes, a planta absorve a água. 4. Com a combinação do gás carbônico, a planta reduz seu alimento. A glicose produz seu alimento. A glicose, um tipo de açúcar. E 5. A glicose, além da glicose, a planta produz o gás oxigênio que é liberado pelas folhas. Então, as plantas armazenam parte da energia que produzem nas raízes, folhas, As plantas armazenam parte da energia que produzem nas raízes, folhas, frutos e sementes. É essa energia armazenada que os animais obtêm quando se alimentam de vegetais. Então, olha, ao comer a maçã, o menino obtém energia que estava armazenada nela. Então, a página 6. Os animais, por sua vez, não produzem o próprio alimento. Eles precisam comer para obter a energia de que necessitam para realizar as suas atividades. Por precisarem se alimentar de outros seres, os animais são chamados de compositores. Então, olha só. Quando se produz o alimento, o próprio alimento, como nós vimos anterior, eles são chamados de produtores. Bem aqui, nós vimos as plantas. Agora, quando precisa de um outro para se alimentar, para ter energia, são chamados de consumidores. Alguns animais se alimentam somente de outros animais e por isso são conhecidos como carnívoros. Então, o animal que se alimenta só de outro é conhecido como carnívoro. Os animais que se alimentam somente de plantas são herbívoros. E os que se alimentam de animais e vegetais são chamados de onívoro. Então, quem produz o próprio alimento são os produtores. Quem precisa se alimentar e não produz o próprio alimento, mas precisa se alimentar para ter energia, é chamado de consumidor. E existem os consumidores carnívoros, herbívoros e onívoros. Carnívoros só comem carne, herbívoros só comem as plantas e os onívoros comem os dois. Então, os onívoros se alimentam dos dois, tanto as plantas como os animais. Aqui nós temos a imagem de uma aranha. Ela é um animal, é um animal carnívoro, ela mede 3 centímetros. A capivara é um animal herbívoro, ela tem 1 metro de comprimento. E o lobo-guará é um animal onívoro, ele tem 1,2 metros de comprimento. Ou seja, 1,20 metros de comprimento, né? Ele se alimenta tanto de plantas como animais. A ariranha, ela só alimenta-se de plantas e a aranha, ela é carnívora, se alimenta de outros animais. Alguns tipos de bactérias e fungos alimentam-se do corpo de outros seres, como folhas e frutos caídos em animais mortos. Em um processo chamado decomposição, eles transformam os restos dos seres vivos em sais minerais que retornam ao solo e são utilizados pelas plantas em seu crescimento. Esses organismos, os fungos e as bactérias, são conhecidos como decompositores. Então, ao realizar a decomposição de frutas e folhas, as bactérias e os fungos obtêm seu alimento e ainda liberam sais minerais no solo. Olha só, algumas bactérias e fungos se alimentam de outros seres que estão caídos no chão, mortos. E esse processo é chamado de decomposição. Eles transformam os restos dos seres, é um processo chamado de decomposição. Eles transformam os restos dos seres vivos em sais minerais e retornam ao solo, que são utilizados pelas plantas no seu crescimento. Tá? Então, se transforma em humus, que é aquele um composto orgânico para ajudar no crescimento das plantas. Então, essas bactérias e fungos são chamados de decompositores. Eles se alimentam de corpo de outros seres vivos para se proliferar.